As pessoas elas estão comparando essas duas ferramentas, né, realmente completamente distintas. Queria que o senhor explicasse qual a diferença em relação aos resultados das duas. Primeiro a gente tem que lembrar que essas canetas surgiram a partir da cirurgia bariátrica, porque os cientistas viram que não era só a redução do estômago e o desvio do intestino que fazia a pessoa emagrecer. Era uma cascata metabólica hormonal absurda, que fazia com que a pessoa tinha menos fome, ficava saciada mais rápido, saciedade precoce. Então eles começaram a analisar e viram que existiam hormônios intestinais que trabalhavam junto com a bariátrica. A partir disso, eles tentaram reproduzir esses hormônios, que foram os primeiros tratamentos, as primeiras canetas, que são os análogos do GLP-1, que é o hormônio intestinal. E eles começaram a sintetizar esses hormônios, começaram a ter bons resultados. Hoje, lógico, esses medicamentos evoluíram muito, mas não tem nem como comparar com uma bariátrica. Porque a bariátrica, ela, além de estimular o aumento do GLP-1 de outro hormônio, que já existe uma droga hoje que já imita esse outro hormônio que chama GIP, ela também age na grelina, ela age em outros hormônios intestinais, então é uma cascata metabólica muito melhor. Sendo que essa redução do estômago e o desvio do intestino também vai colaborar para a perda de peso do paciente e o principal, manutenção da perda de peso a longo prazo. Isso, infelizmente, quando a pessoa para de usar um medicamento, ela não tem mais. Olha, eu acho que a primeira pergunta que na realidade que eu queria fazer para você é o seguinte: na sua percepção de hoje em dia, qual é o principal fator que explica essa queda das cirurgias bariátricas após chegada dessas canetas que vão ajudar no emagrecimento? Bom, hoje a gente vê que muitas pessoas estão procurando um tratamento clínico, às vezes até com medo da cirurgia bariátrica, que eu acho que esse é o principal fator. As propagandas também, muitos influencers na internet, eles estão divulgando as canetas como se fosse uma bariátrica, e na verdade não tem o resultado de uma bariátrica, não dá nem para comparar com uma bariátrica, porque são ferramentas diferentes. Então a gente tem que primeiro conhecer como funciona o tratamento, né? Eu tô falando como pessoa, né? Pessoa que procura o tratamento de emagrecimento, ela tem que entender o que ela precisa. Então ela precisa de uma avaliação médica primeiro para definir o que ela vai fazer. E isso daí está postergando um pouquinho a procura do tratamento cirúrgico da obesidade. Isso atrapalha muito, né, as pessoas, porque elas começam a tratar a obesidade de uma forma inadequada. E elas demoram para procurar o melhor tratamento da doença dela, porque ela nem entende que é doença ainda, né? Então a gente vê que esse atraso na procura do tratamento cirúrgico, que é a melhor ferramenta para o tratamento da obesidade grau 2 e grau 3 com comorbidades, isso também gera um prejuízo para esses pacientes. Um prejuízo para a saúde, porque a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa demorar para tratar a obesidade da forma adequada, a saúde dela vai pagar o preço. E as pessoas elas estão comparando essas duas ferramentas, né, realmente completamente distintas. Queria que o senhor explicasse qual a diferença em relação aos resultados das duas. Perfeito. Primeiro a gente tem que lembrar que essas canetas surgiram a partir da cirurgia bariátrica, porque os cientistas viram que não era só a redução do estômago e o desvio do intestino que fazia a pessoa emagrecer. Era uma cascata metabólica hormonal absurda, que fazia com que a pessoa tinha menos fome, ficava saciada mais rápido, saciedade precoce. Então eles começaram a analisar e viram que existiam hormônios intestinais que trabalhavam junto com a bariátrica. A partir disso, eles tentaram reproduzir esses hormônios, que foram os primeiros tratamentos, as primeiras canetas, Sim. né, que são os análogos do GLP-1, que é o hormônio intestinal. E eles começaram a sintetizar esses hormônios, começaram a ter bons resultados. Hoje, lógico, esses medicamentos evoluíram muito, Sim. mas não tem nem como comparar com uma bariátrica. Porque a bariátrica, ela, além de estimular o aumento do GLP-1 de outro hormônio, que já existe uma droga hoje que já imita esse outro hormônio que chama GIP, ela também age na grelina, ela age em outros hormônios intestinais. Então é uma cascata metabólica muito melhor, sendo que essa redução do estômago e o desvio do intestino também vai colaborar para a perda de peso do paciente e o principal, manutenção da perda de peso a longo prazo. Isso, infelizmente, quando a pessoa para de usar um medicamento, ela não tem mais. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Eu acho que quando a gente bota na balança a cirurgia e a gente bota a balança as canetas. A gente teve um boom da cirurgia,
agora a gente está tendo um boom das canetas, mas a gente sabe que do mesmo jeito a gente vai ter que chegar numa coisa mediana. Eu sou de uma família onde a minha mãe fez bariátrica, eu tenho uma irmã que é 15 anos mais nova, também fez bariátrica. Uma grande preocupação minha, sempre foi delas, a história da hipovitaminose. Ponto. Então você sempre tem que estar naquela complementação, que é o caso que a gente não... vamos dizer, a gente ainda não tem estudos mesmo que a gente abriu sobre o que é que vai acontecer. Como é que você vê, até eu sei que não vai ter bola mágica assim, quanto tempo mais ou menos você vai ver que a gente vai conseguir ter esse equilíbrio e a gente vai entender exatamente para que serve uma e para que serve a outra, Marcelo? Exatamente. Primeiro a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica. Então, quer dizer, ela não tem cura. Então, a pessoa que vai começar o tratamento, ela não pode parar o tratamento no meio do caminho. Tanto o tratamento cirúrgico, cirurgia bariátrica, ou tratamento com medicamentos. Infelizmente, as pessoas, mesmo após a cirurgia bariátrica, elas acabam perdendo esse acompanhamento, ou acabam não retornando ao médico, porque já perdeu peso, acha que já está tudo bem, não precisa mais, né, se cuidar ali. E a outra parte também, quem está usando medicamento perde peso e para o tratamento, faz um desmame, para o tratamento no meio do caminho e acaba reganhando peso. O fato desses pacientes, mesmo quem usa medicamento ou quem fez a cirurgia bariátrica, se não tiver um acompanhamento médico, começa a ter problema nutricional, começa a ter falta de vitamina, mesmo quem usa o medicamento. Por quê? Está perdendo peso muito rápido. Então, se a pessoa não faz uma suplementação, não toma uma vitamina, não faz uma suplementação com proteína, que é muito importante para evitar sarcopenia, que é a perda de massa muscular, tanto na bariátrica quanto no uso dos medicamentos hoje, essa pessoa começa a ter esses problemas, né? Essas deficiências nutricionais. Então, quando a pessoa vai procurar um tratamento, mesmo com remédio, não fazer automedicação, e o tratamento cirúrgico tem que ter um acompanhamento multiprofissional, com um psicólogo, um nutricionista, um endocrinologista, para nortear essa pessoa, para ela ter o melhor tratamento, com menos riscos e com menos efeitos colaterais. Como é que você vê hoje em dia, e eu vou trazer um termo que não existe, mas é o uso recreativo das canetas, quando eu vejo as pessoas fazendo muito isso. Eu vou ter uma viagem, eu vou usar a caneta agora porque eu quero emagrecer, porque eu tenho uma viagem. E aí para. Final do ano chegando, cara, eu quero botar uma mulher, quero botar um biquíni, o cara, eu quero botar um shape que eu quero estar ali bacana, vou usar. Mas quando eu olho essa turma toda, cara, às vezes ela nem no médico ela passou. Então, a gente sabe que tem gente que está atrás dos Estados Unidos, atrás de outros lugares, as canetas, e essa venda não precisa passar por nada. Como é que você observa esse uso recreativo das canetas? Isso é muito perigoso, né? Porque você está mexendo com o seu metabolismo, né? Você está mexendo com hormônios. E, geralmente, quando a pessoa usa uma vez esse medicamento, segunda vez, você já não vai ter a mesma resposta. E então ela vai começar a ficar menos sensível ao uso do medicamento. E quando ela precisar realmente desse tipo de medicamento, ela já não vai ter a mesma resposta, ela não vai conseguir ter uma manutenção da perda de peso. Ela não sabe de onde ela está trazendo. Tem muita gente que traz o medicamento do Paraguai, um monte de lugar, comprar na internet. Não sabe nem o que tem lá dentro na realidade, né? Não sabe nem o que está usando, né? Então, é muito perigoso também essa parte, né? A gente não sabe o que a pessoa está usando, não sabe nem os efeitos colaterais que esse medicamento pode trazer, os riscos que ela corre com o uso desse medicamento. Então, é muito perigoso, porque às vezes, imagina, a pessoa começa a usar o uso recreativo, está na praia, faz uso do medicamento, tem um efeito colateral grave, uma pancreatite aguda, ela não vai nem entender o que está acontecendo, não vai nem saber. Isso pode gerar um risco muito grande para a saúde da pessoa. E hoje em dia, quando a gente está falando falando do recreativo, né? Mas você falou um pouquinho e eu observo muito isso. O quanto as pessoas não têm o cuidado, porque assim, quando você fala sobre bariátrica, minha mãe e minha irmã fizeram bariátrica, ponto. E eu lembro que 2 anos depois elas perderam peso, já perdeu muito peso, e a gente foi passar férias em família, na praia. E o hábito era, vou fazer um adendo, no dia que minha irmã fez a bariátrica, no outro dia eu passei mal, entrei numa UTI,
achando que estava infartando, e eu tinha 120 quilos, era engraçado que assim, foi um marco, porque foi os dois irmãos perdendo peso. Eu perdi 40 quilos com exercício físico, alimentação e direitinho, e a minha irmã, por causa da bariátrica. Bom, fecha aspas. Perfeito. 2 anos depois, a gente vai, Fortaleza, família toda, Uhum. alugou uma casa grande, aquela coisa toda. Eu acordo 7 horas da manhã, corro na praia, sento para tomar café com elas. Eu sento como um cuscuz, ovo e queijo. E elas sentam bolo, pão. E aí, cara, isso aí me marcou. Porque eu falei assim, tá, beleza. E aí, o que você vai fazer por você? Porque já fizeram. Exatamente. E as pessoas, elas esquecem de fazer o papel dela. Faz um paralelo para mim. Essa turma que está usando a caneta, que também não está tendo cuidado nenhum, assim como os bariátricos Exato. que fizeram lá atrás também largavam de mão. Já emagreci, tô nem aí. Exatamente. É muito importante isso que você falou. É a mudança do estilo de vida. É o que você fez e que, infelizmente, as pessoas, mesmo as que fizeram a cirurgia bariátrica ou que estão fazendo uso das canetas, elas não mudam o estilo de vida. Uhum. Então, a gente não tem bons resultados duradouros, resultados a longo prazo. Infelizmente, você teve que tomar um susto, né, para mudar seu estilo de vida. É no amor ou na dor, né? Então eu fui pra dor, Exatamente. infelizmente. Você tomou um grande susto aí e você falou assim, opa, se eu não mudar meu estilo de vida, provavelmente você nem estaria aqui hoje. Com certeza. Não é verdade? Então é isso. Então a pessoa tem que entender que é muito difícil mudar o estilo de vida. Ou é numa dor muito forte, ou a pessoa precisa de um auxílio, um acompanhamento. Uhum. E é difícil ela conseguir isso sozinha. Então, mesmo sua irmã que fez o tratamento, provavelmente ela não está retornando com o psicólogo dela, com o nutricionista, ela parou o tratamento, né? E isso, infelizmente, quando a pessoa para o tratamento, mesmo após a cirurgia bariátrica, ela pode até reganhar peso. Sim. E com as canetas a mesma coisa, é igual. A pessoa começa a perder peso, acha que está tudo bem, né? Não mudou o estilo de vida, porque ela vai ter menos fome, ela vai ter uma saciedade precoce, então ela vai diminuir ali o consumo de alimentos, mas ela nem percebe o que está comendo, geralmente está comendo muito carboidrato, né? A gente sempre fala qualidade, né? A qualidade do alimento, não está fazendo atividade física, e quando a pessoa perde muito peso, perde muita massa muscular. Aí mexe muito no metabolismo, né? O metabolismo fica mais lento, então essa pessoa vai reganhar peso mais fácil, mais rápido, ela vai querer repetir o uso da caneta novamente, então ela vai nesse ciclo, né, errado de tratamento, porque ela está se automedicando, não está fazendo o que deve ser feito, está sem um acompanhamento médico, sem um acompanhamento nutricional e até psicológico. Então a gente, quando recebe um paciente desse, a gente tem muita dificuldade de tratar porque não mudou o estilo de vida. E já é um paciente que não tem essa percepção de que precisa mudar o estilo de vida que nem você mudou. E tem uma coisa que é interessante, porque a gente começa a ver um padrão que hoje em dia teve um amigo falando sobre isso, sobre o padrão das pessoas que usam caneta, porque na realidade eu nunca tinha percebido, até meu personal falou sobre isso, porque o emagrecimento ele vem, e quando você não faz a suplementação, principalmente de proteína, é aquela sarcopenia onde você já começa a perder desde massa do rosto. Então você vê aquela pessoa que ela vai emagrecendo de cima para baixo. Então o rosto já perde a massa muscular, pescoço também, e depois que você vai vindo mais para baixo. Mas você já sabe quem é a galera que é o magro da caneta. Porque você vê que a pessoa perde muita massa muscular também, né? Uhum. Principalmente essas drogas mais antigas. Sim. Essa mais nova, a gente tem uma manutenção um pouco melhor da massa muscular. Uhum. Então ela vai perdendo muita musculatura mesmo, né? E você vê o ombro vai ficando mais fino, os braços. Então tem vários pacientes que eles reclamam, ô doutor, meu braço está muito fino, eu emagreci, mas eu perdi força, né? Até força, porque começa a ter fadiga, a pessoa começa a ficar cansada, ela começa a ter preguiça para fazer alguma atividade física, então vai interferindo em tudo, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu observo muito, até no meu meio, as pessoas falando muito sobre o uso da caneta. Eu tenho um grande amigo cardiologista que ele falou assim, Jefferson, cara, 6 meses de uso de caneta para quem tem... Cara, o cara tá com a glicose lá em cima, hemoglobina glicada, o cara tá com PCR alto, triglicerídeo, aquela coisa, aquele combo, né?
E ele falando sobre a parte cardiológica, onde que no mínimo 6 meses, realmente, e ao invés de ser uso recreativo, já é um grande ganho. Se a gente for pensar na obesidade, cara, quanto é o tempo mínimo que você acha que a pessoa tem que usar realmente para chegar num ganho? Porque o ganho das pessoas é peso, mas a gente está falando sobre saúde. Sim, perfeito. As canetas, elas são medicamentos muito importantes no tratamento da síndrome metabólica, né? Hoje são os melhores que a gente tem, né? Para quem tem gordura no fígado, gordura visceral, às vezes tem o pré-diabetes, uma resistência insulínica, ou quem já é diabético, né? Inicialmente, esses medicamentos foram produzidos para tratar o diabetes, não era nem para tratar a obesidade. Sim. Então, a pessoa começa a tratar essa síndrome metabólica, porque geralmente a pessoa nunca tratou. Então, os efeitos de proteção cardiovascular, redução de gordura no fígado, melhora de esteatose hepática, diminui redução do peso, melhora a resistência vascular periférica, então o risco de hipertensão diminui. Então ela começa a ter um benefício para a saúde enorme, coisa que ela não estava tratando e começa a tratar. E sem dúvida nenhuma é um medicamento maravilhoso para tratar síndrome metabólica e até obesidade grau 1. O fato da pessoa tratar a síndrome metabólica é diferente de tratar a obesidade, entendeu? Sim. Existe o tratamento para as doenças e o tratamento da obesidade. Hoje, o que a gente espera? É uma perda de peso de 20% do peso corporal, com a tirzepatida, em torno de 20% até 22% do peso corporal, em 2 anos de tratamento. Então, quer dizer, é um tratamento longo. Infelizmente, ainda é um tratamento muito caro. Sim. Que poucas pessoas conseguem, né, fazer né, esses 2 anos. Exatamente, 2 anos de tratamento. Por uma perda de peso de 20% do peso corporal, sendo que se a pessoa parar o uso do medicamento, os estudos mostram que 60% até 70% reganham peso depois de 1 ano de tratamento, entendeu? Então, a gente tem que entender que a pessoa não pode parar de tratar a obesidade por ser uma doença crônica. É como se fosse diabetes e pressão alta. Você para de tomar o remédio, a doença piora. A obesidade é igual, entendeu? Para quem opta pelo tratamento clínico com remédio, essa pessoa vai ter que tratar de uma forma mais consistente. Deixa eu tentar fazer um paralelo, e não sei se isso existe também já para esse aqui. Uma vez eu estava conversando sobre o uso de testosterona. Eu estou com 47 anos e entre os meus amigos, principalmente quem não é da área, não é médico, cara, um uso de testosterona, assim, do mesmo jeito que a gente está falando de caneta, testo está indo aí. Mas um olhar que eu tive é onde as pessoas, quem está com testo muito alto, muito baixa, né? Às vezes ela não consegue, aquela história de que você tem que mudar o estilo de vida, você tem que fazer exercício. Cara, o cara não tem vontade nem de sair da cama de manhã. E aí eu vejo que, às vezes, uma das formas de você fazer faz um pouco de testo para o cara conseguir sair da cama dele e começar a fazer exercício, para depois você fazer o trabalho que tem que ser feito, e daí você não usa mais testo. A minha visão é, fazendo um paralelo, você acredita que esse paciente que tem uma obesidade muito grave, muito alta, de repente a caneta vai ser algo onde a gente vai ter essa primeira indução para depois levar para uma cirurgia? Hoje em dia a gente usa muito a caneta para preparar o paciente para a cirurgia bariátrica. É importante essa pergunta. Não só para o paciente obter perda de peso, aquele paciente super obeso que precisa perder peso para a cirurgia, que não consegue perder peso, porque a doença é muito difícil mesmo, quem tem a superobesidade é muito difícil de tratar, e esse pessoal tem muita dificuldade de perder peso, tanto é que eles negociam muito, né, no consultório, doutor, 10 quilos, 15 quilos. O paciente falou, mas pô, você tem 200 quilos, né, 250 Dezinho quilos. só não vai fazer falta, né? Faz um esforço aí que vai rápido. Então a gente sempre estimula, mas a gente usa muito hoje os medicamentos para trazer esse paciente para fazer a cirurgia, e os pacientes que já têm obesidade menos grave, né, o grau 2, e começa a tratar a obesidade, você tem uma redução do processo inflamatório da obesidade, a pessoa começa a perder peso, então ela começa a ficar menos
pesada, menos cansada, ela com a perda de peso, se ela começar a fazer atividade física, uma suplementação de proteína, vitamina, ela consegue evitar a perda muscular, a sarcopenia, que isso também pode dificultar a pessoa a ir para academia ou treinar. Sim. Né? Então a gente tem que olhar um todo para que a pessoa consiga perder peso, não tenha uma piora da fraqueza ou dessa dificuldade de ir para academia e estimular também, né? Contratar um preparador físico, sempre estimular essa pessoa a tratar a doença dela. Vamos lá. Eu queria trazer aqui para você, nunca falei publicamente, mas eu queria a gente trabalhar um pouco em cima disso. Eu perdi 40 quilos, tá? E aí eu de 120 baixei para 80, foi fazendo esporte e alimentação, fiz 2 provas de Ironman, de meio Ironman. Parabéns. E só que chegou um momento, ano passado, que foi um momento onde eu saí da minha rotina. E eu acho que assim, você se manter também para você se manter no seu peso e tudo, tem que ter rotina. Então, viajei em média uma vez por mês. Então, 12 meses, 12 viagens. E aí, quando você viaja, você tá comendo diferente, você não tem local, às vezes, para treinar, tem um delay, jet lag, dependendo de horário, essas coisas todas. E fiz um reganho de 12 quilos, tá? Teve um momento que eu falei assim, cara, eu vou usar caneta, não vou usar caneta, ponto. Só que eu pensei o seguinte, o meu pensamento, e a gente vai conversar sobre isso. Eu falei assim, primeiro eu vou criar uma rotina, para depois que eu criar essa rotina, daí eu poder partir para o uso da caneta, que foi, eu tenho que ter 1 ano fazendo musculação diariamente, então eu tinha uma rotina de 5 vezes na semana ter exercício físico, de 6 vezes na realidade, e daí eu falei assim, quando eu aprendi que eu tinha essa rotina, eu estava me mantendo obeso na história de que eu treinava de manhã, de noite eu falava assim, eu posso, a vida é uma só e eu posso. Por quê? Porque eu treinei e tava mantendo, cara, isso aqui. Quando eu vi e pensei, agora eu vou usar a caneta depois de 1 ano, eu falei assim, esse é o momento que eu vou usar. Mas o meu argumento foi, eu já estou fazendo o que é o correto. Exato. Você vê que a dificuldade, às vezes, das pessoas que elas querem a coisa muito rápida e não tem a mudança, esse é o grande mal para o reganho depois? Com certeza. Você viu, primeiro você teve uma quebra do seu padrão, né? Você estava conseguindo manter a atividade física, tudo, e estava conseguindo manter a sua perda de peso. 40 quilos é sensacional, muito difícil que você conseguiu. Parabéns. E então, você tinha uma rotina. E por isso que é difícil. Você já tinha desenvolvido obesidade, que é uma doença crônica. Sim. Né? E, teoricamente, como você quebrou o padrão, você praticamente parou de tratar. Porque ali, aquela atividade física, alimentação regrada, tudo que você estava fazendo, querendo ou não, era um tratamento. Sim, né? É o tratamento da doença. Da doença. E aí você parou de tratar um período. E você vê como você reganhou peso? Porque a doença, né, ela tá lá. Tá lá. E então a pessoa não pode baixar a guarda. Eu sempre falo assim, nunca vai poder baixar a guarda, porque se baixa a guarda, a doença volta. E aí, primeiro de tudo, você percebeu que eu preciso primeiro mudar meu estilo de vida novamente, voltar a fazer o que eu estava fazendo antes. Ótimo. Puxa, ainda estou com dificuldade para perder um certo peso ali. E hoje a gente tem essas ferramentas para nos ajudar. Entendeu? Então é aí que entra a caneta. Né? Quando a pessoa já mudou o estilo de vida, mudou a alimentação, está fazendo tratamento, a caneta vem para nos auxiliar a trazer a perda de peso, né? Para a pessoa voltar a correr um Ironman, né? Participou de uma prova de Ironman. Maratona, né? Você falou meia maratona ou Ironman? Meia maratona. Não, meio Ironman. Meio Ironman, que é o 70.3. Então, nada 2.000, pedala 90 só e no final tu faz 21 km de corrida só para brincar ali. Só 21, né? Então, é muito difícil, né? E para a pessoa voltar nesse nível, a caneta tá para ajudar também. Sim. Então, a pessoa perdeu aquele peso que ela precisa para voltar a ter um alto rendimento. Deixa eu perguntar uma coisa que isso já me incomodou, não me incomoda mais, mas eu vejo que existe essa dificuldade do padrão.
Quantas pessoas acham que quando você usa a caneta, tipo assim, a sua perda de peso é menor? Tipo, com caneta qualquer um. E aí eu falo assim, cara, me incomodou no começo, você tá entendendo? Sim. Ele falou assim, eu com caneta. Eu falei, cara, mas vem cá, eu ouvi sobre isso. Falou assim, cara, se você vai da sua casa para o seu trabalho, você pode ir andando também, mas você tem seu carro. É verdade. Por que você vai de carro? Porque te facilita, pô. Você vai chegar no mesmo lugar muito mais rápido, de forma melhor. Como é que você vê também essa visão que as pessoas têm de que, mas aí de caneta, Com cara, caneta é fácil. qual que tá fácil? Eu falo, então vai e faz. Porque eu malhando, eu falo pro pessoal, eu falei, cara, emagrecer, beleza. Agora, meu irmão, vai ganhar braço, meu parceiro. Se não for você sentar aqui todo dia na máquina e fizer, Exatamente. você não faz, né? É verdade, isso é verdade. Ganhar músculo que é difícil Aham. mesmo. E com caneta também não é fácil, né? Não. A pessoa tem que fazer o tratamento direitinho. Muitas pessoas falam também, com bariátrica é fácil, né? Bariátrica qualquer um emagrece. Também não é bem assim, né? Você vê gente que perde muito peso com bariátrica, consegue manter a perda de peso a vida inteira. Aham. E tem pessoas que mesmo após a bariátrica reganhando peso. Sim. Né? E então é importante a gente entender que a pessoa que procura o tratamento, tanto com a caneta ou com a bariátrica, ela não pode parar o segmento. Sim. Né? Não pode deixar de lado, às vezes, a dieta ou a atividade física, porque um complementa o outro. Uhum. Então, isso tudo faz parte do tratamento. Porque as pessoas acham que só usar caneta resolveu o problema. Pelo menos, assim, se for uma automedicação, ela está criando um problema para Sim, ela. com Né? certeza. Ela vai resolver o problema ali, por um período. Mas ela pode até estar criando outro problema para ela. Então, é importante sempre ter um acompanhamento médico. Sempre, é fundamental. Aí tem outra coisa que eu observei também, e quando falando sobre os efeitos, os efeitos colaterais. Eu observei, vou dar um ponto, lógico, é um viés de seleção, porque eu e uma amiga que a gente veio para usar caneta, a gente foi mesma nutróloga, e só que quando eu fui usar a caneta, eu falei para você, eu já tinha 1 ano de musculação. Então o que eu fiz? Eu conversei com a Nutro, beleza. Conversei com o meu nutricionista, porque como eu continuo fazendo triatlon, eu falei assim, cara, olha, eu vou ter uma quebra na alimentação, porque não vai ter fome. Uhum. Mas só que entenda que eu nado 2 vezes na semana, eu pedalo, eu corro e eu malho. E como é que eu vou fazer isso para não perder? E aí ele foi fazer a nutrição na semana exatamente. Ponto. Exato. Outro ponto, o meu educador físico, o meu personal, eu falei, eu vou usar a medicação, a comida vou ter que repor e provavelmente no começo eu posso ter uma perda de massa magra. Sim. Só que eu observei até que no começo a indisposição. Eu treinava de uma forma, mas eu vou te resumir. Eu fiz tudo certo. Quer dizer, eu fui no Nutro, no Nutri, o personal, montei tudo e vim com tudo. E essa minha amiga, ela simplesmente tomou porque ela ia viajar. O começo de tudo, ela começou a ter um monte de efeito colateral, porque ela tomou, sentou na frente da televisão e estava esperando a caneta. Você vê que o grande erro, às vezes, e até os sintomas, que efeitos colaterais, eles estão ligados pela falta da responsabilidade da pessoa fazer tudo correto? Com certeza. Primeiro, a gente tem que mudar a alimentação, porque alimentação com muita gordura, às vezes com muito carboidrato, pouca proteína, vai interferir muito nessa perda de massa muscular, que eu tinha falado anteriormente. E também isso causa mais náusea, causa mais distensão gástrica, distensão abdominal, gases, a pessoa fica com mais efeitos colaterais, entendeu? Gastrointestinais, né? Dependendo do tipo da alimentação, com o uso das canetas. A pessoa que não faz atividade física, ela vai começar a perder muita massa muscular, vai ter muita fadiga crônica, então ela vai ter mais dificuldade ainda de fazer acompanhamento com atividade física, personal. Eu tô falando tudo que você fez certo, isso a sua amiga, né, infelizmente ela acabou fazendo errado, não fazendo. E as consequências. E tem que entender também que nem todo mundo responde da mesma forma. Sim. E nem todo mundo vai perder o peso da mesma forma, né? Tem pacientes que às vezes não conseguem perder nada de peso com o uso da caneta.
Não perde nada, nada. E a pessoa chega no consultório também frustrada. Fala, pô, doutor, tô usando a caneta aqui, tô gastando esse dinheiro todo, não perdi nada. Fala assim, ó, infelizmente, 10 a 15% das pessoas que usam caneta não vão responder. Então, é importante a pessoa entender que cada um vai responder de um jeito, cada um vai perder o peso, né? Dependendo do que a pessoa fazer também para contribuir para a perda de peso. Aham. E o mais importante é mudar o estilo de vida para a pessoa não reganhar peso. Isso daí é fundamental. Agora tem uma coisa interessante. Numa de suas publicações, o senhor fala dos 5 princípios que estão mudando a forma de abordar a obesidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas. Então, hoje as pessoas não entendem que obesidade é doença. Então não olham para a obesidade como doença. Acha que não é doença. Ah, tô acima do peso. Eu acho que quando você tinha 120 quilos, você não imaginava, né? Que você tinha uma doença. Você estava doente, na verdade. Tô gordinho só, né? Não é? Tô gordinho. É. O dia que eu quiser, que nem fumante, né? O Não dia é? que eu quiser eu paro. O dia É. que eu quiser eu emagreço, pô. Não se preocupa não. Não é? E vem aquela, não, só hoje, né? E aí a pessoa vai engordando. Então, entender que obesidade é uma doença. Ponto. E tem que tratar como doença. É uma doença crônica, não tem cura. E é uma doença progressiva, que se a pessoa não tratar ou demorar para tratar, ela vai estar num grau pior da doença. A doença só vai piorando. Então, o fato fundamental é esse. Segundo, hoje a gente tem vários tipos de tratamento. E o tratamento é individualizado. Não adianta a pessoa achar que aquele tratamento que o vizinho dela fez, sabe? A dose que ele A dose fez, que ele a forma tomou, que ele levou, sabe? Vai funcionar para ele. Não vai, entendeu? Ele tem que passar no especialista. Isso é perigoso hoje com as canetas, porque muitas pessoas estão usando as canetas aleatoriamente. Ah, meu vizinho usou 5 miligramas, vou usar também. Ele perdeu 10 quilos, aí a pessoa vai achar que vai perder. É complicado. Terceiro, procurar uma equipe médica especializada, com nutricionista, psicólogo, endocrinologista, uma equipe multidisciplinar. Por quê? A doença não tem uma causa específica, ela é multifatorial. Sim. Né? É alimentação, hábito, parte genética, hereditária, parte metabólica, hormonal. Então é muito difícil tratar a obesidade. Né? Então é por isso que a pessoa tem que ter um acompanhamento multiprofissional. Sim. Né? Cercado de ótimos profissionais para tratar a doença dela da melhor forma. E aí vem o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico. Né? É individualizado também, porque tem pessoas que têm indicação do uso da caneta, que é ótimo. Para quem tem obesidade grau 1, outro sobrepeso, pacientes que têm síndrome metabólica, problemas com diabetes, pré-diabetes, né, gordura no fígado. Então, a caneta é excelente para o tratamento desses pacientes. E o tratamento cirúrgico, a gente foca mais paciente que tem obesidade grau 2 ou grau 3, lógico, superobesidade, e os pacientes que têm doenças metabólicas graves, como diabetes. Mesmo paciente obeso com obesidade grau 1, que é o IMC acima de 30, diabético, a gente sabe que hoje a melhor ferramenta para o tratamento do diabetes é a cirurgia, não é a caneta. Entendi. Entendeu? Então, a gente sempre foca o tratamento cirúrgico nas comorbidades, que são as doenças associadas, que hoje a gente foca mais na gordura do fígado, na osteoartrose, na apneia do sono, na hipertensão e no diabetes. Tá? Isso são os principais. Lógico, existem outras doenças também que a gente acaba indicando cirurgia para o tratamento da comorbidade, não nem muito para o tratamento da obesidade. Turma, o assunto de hoje foi maravilhoso. Queria dizer para vocês que mande esse podcast para aquele seu amigo que já comprou, né, no mercado negro, eles entenderem que ele vai se dar mal nessa história. Para você que gosta de usar da modinha, que você gosta de o uso recreativo que eu chamei aqui, realmente você entenda que você é uma bomba relógio. E se você está querendo realmente fazer algo correto, procure especialista, entenda que existe uma coisa de tudo que a gente está falando aqui, que é a autorresponsabilidade. Obesidade é uma doença, tem um CID específico, então ela tem que ser tratada como doença, mas a autorresponsabilidade é você de mudar seus hábitos alimentares, é você de fazer exercício físico. Eu vi uma coisa até, Marcelo, antes da gente terminar, que eu achei maravilhoso. Entrevistaram uma bilionária e perguntaram dela assim, o que é que o dinheiro não compra? O que é que a senhora aprendeu? Ela falou assim, saúde. Se eu não acordar cedo e não vier malhar, meu amigo, ninguém vai fazer por mim, o meu músculo não vai ter outra forma. Então, isso é verdade. cuide da sua saúde. Um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast.